Na videoaula de hoje, nós vamos ver o último grande assunto, o último grande conceito sobre a parte de integrais de linha. Mas antes, eu vou explicar um pouco para vocês o que são curvas conexas para ajudar a gente nesse conceito. As curvas conexas são quando a curva é desenhada no plano do R2 e essa curva não tem nenhuma restrição, não tem nenhum ponto em que ela não exista. Já as curvas não conexas são aquelas que têm alguma restrição, que a curva não existe, não pode existir em determinado ponto. Então a gente representa a curva conexa como sendo uma curva inteira e a curva não conexa a gente pode pensar numa curva que tem alguns buracos. Sabendo se é conexo ou não, isso pode ajudar a gente a facilitar os exercícios. Por exemplo, o que acontece quando a curva é conexa? Então, você tem uma função f, que é uma função conexa, então, para saber se f vai ser um campo conservativo, basta saber se o rotacional é igual a zero. Nas curvas conexas, nós podemos afirmar isso. Agora sim, nós vamos para o tópico principal dessa videoaula, que é o teorema de Green. Esse teorema é para ajudar a gente a calcular a integral de linha numa fronteira de uma superfície fechada. E essa curva também deve estar orientada no sentido anti-horário. Então, para calcular essa integral de linha de gama, que é como eu chamei minha curva azul, eu calculo a integral de linha em gama do campo dr vai ser igual à integral dupla do rotacional de f em k dx dy. Vale observar que esse teorema relaciona tanto a integral de linha quanto a integral dupla que a gente viu nas primeiras videoaulas. Esse teorema vai ajudar a gente a resolver exercícios que são complicados de fazer substituições nos campos, igual a gente vinha fazendo, e então às vezes não compensa fazer essas substituições porque vão cair em integrais muito difíceis, então a gente faz a aplicação desse teorema. Para entender a utilização desse teorema de Green, vamos aplicar ele em um exercício. O exemplo é: calcule a integral de linha de menos 2xy mais x² dx mais raiz de 8 menos y à sétima dy, sendo gama o gráfico y igual a cosseno de x entre menos π sobre 2 e π sobre 2, e esse gráfico tem sentido horário. Então, o que acontece? Vamos primeiro desenhar a região em azul. Primeiramente, vamos começar a calcular o hot de f. Isso vai ficar igual a zero menos 2x, que é igual a 2xk. Então, com esse rotacional, a gente sabe que o campo não é conservativo. Então, a gente não pode aplicar o que a gente vem aplicando anteriormente. Quando a gente olha para a figura, a gente vê que ela não é uma superfície fechada. Então, o que a gente vai ter que fazer é fechar essa superfície e chamar essa linha que a gente fechou na superfície de alfa. Para aplicar o teorema de Green, a gente vai ter que a integral em gama, que é a curva azul, de f dr, mais a integral em alfa de f dr, vai ser igual a integral dupla na região interior de gama
e alfa. Do rotacional f, a gente sabe que esse rotacional f não é zero, é 2x k dx dy. Enfim, essa é a fórmula que a gente vai ter que aplicar para resolver esse exercício. Agora vamos ver os passos que a gente vai fazer para resolver. Primeiramente, a gente vai ter que começar a calcular essa integral dupla. E como a gente vai fazer? Como essa curva está no sentido horário e o teorema de Green deve ser aplicado no sentido anti-horário, nós colocamos o sinal de menos. E como que essa curva está variando? Quais são os limites de integração? A gente sabe que o y vai variar de 0 a cosseno x por causa do enunciado, e o x vai variar de menos π sobre 2 até π sobre 2 também por causa do enunciado. E aí a gente resolve essa integral e a gente obtém o valor zero. Agora vamos resolver a integral de linha na região alfa. Primeiro eu vou parametrizar alfa, igual eu estava fazendo anteriormente. A gente pode parametrizar alfa como menos t, 0, t pertencente a menos π sobre 2 e π sobre 2, e o gama linha de alfa vai ser igual a menos 1 e 0. Agora a gente faz essa integral como a gente já vinha fazendo. E aí a gente vai obter o valor de menos π ao cubo sobre 2. Bom, a gente calculou tudo já o que a gente precisava aplicar. Agora só lembrar daquela fórmula inicial. Como o nosso hot é zero, a integral do hot é zero, certo? A gente tem que a integral em gama de f dr vai ser igual a menos a integral em alfa de f dr, que é igual a π ao cubo sobre 2. Essa é a resposta do nosso exercício.